fixe. Pronto. Hoje aquilo que eu queria partilhar convosco tem a ver com nós sermos cristãos como Cristo ou à nossa maneira. Porque há muitas maneiras de nós sermos cristãos. E eu não sei se vocês já repararam, mas tudo na vida precisa de manutenção. Sabiam ou não? Como é que é lá na vossa casa? Vocês limpam aquilo uma vez, pronto, e se não voltarem lá a entrar, pois é só... Não é? Mas olhem, nós respiramos e depois voltamos a ter que respirar, não é? Comemos e voltamos a ter que comer. Isso para alguns é uma maravilha, não é? Quem é que gosta deste hábito repetitivo? Lavamo-nos e é preciso voltar-nos a lavar. Também há alguns que apreciam, mas outros não gostam tanto. Eu próprio também já passei uma fase dessas na adolescência. Tinham que me pôr de molho, de vez em quando. Dizemos que amamos e é bom que o repitamos milhares de vezes ao longo do tempo para manter o amor aceso. Perdoamos e temos que voltar a perdoar. Às vezes até pelas mesmas coisas. Que as memórias trazem de volta aquilo que a gente quer largar, não é? Protegemos o que é precioso para nós e devemos manter-nos vigilantes, continuando a proteger. Será que a nossa vida espiritual também não precisa de alguma manutenção? Ou basta dizer um dia, olá Deus, estou aqui, eu acredito que Jesus Cristo se tornou um homem, viveu entre nós, viveu a vida que eu devia viver, mas não consigo, e por fim entregou-se em troca de mim, e agora está tudo feito, até ao final dos nossos dias. É isso? Eu não disse o Evangelho todo, porque ele não só se entregou e morreu, mas depois ele ressuscitou e venceu. É ou não é? E como ele ressuscitou e venceu, isto dá-lhe uma outra credibilidade, não é? Porque há muitos que prometem, mas só um é que ressuscitou, não é? E venceu. Houve mais pessoas a ressuscitarem. Eu outro dia conheci uma pessoa que caiu para aí, sei lá, uma altura de 10 ou mais metros, e eu não cheguei a ver o testemunho, porque eu estive com ele na sexta-feira e no sábado ainda ouvi, mas ele depois estava a pregar no sábado e no domingo, mas eu ainda não ouvi aquilo que ele partilhou. Mas ele estava mesmo todo, espatifou-se todo, e estavam a gravá-lo e tudo, e ele tem esses momentos em que ele estava todo espatifado, gravado até que morreu, mas depois oraram por ele e ele voltou. E foi uma experiência boa, a de voltar, acho eu, não é? Porque não voltou todo partido. Voltou já algo consertado. Ainda passou pelo hospital uma temporada, mas aquilo que estava danificado, irremediavelmente danificado, mas pronto. Mas em princípio, se tudo correr de acordo com a ordem natural, voltará a morrer. A não ser que o Senhor interrompa aqui o calendário, como já interrompeu uma vez. Lembram-se quando é que foi ou não? Foi há 2000 anos atrás, porque nós estamos em 2019, depois dele ter rachado ao meio o nosso calendário, é ou não é? Agora vejam. Será que as circunstâncias, como nós dizíamos há bocado, que nos cercam são erradas? Ou será que o nosso posicionamento nelas é que por vezes está errado? Quem é que esteve cá no domingo passado? Hã? Quem não teve, olha, a gente tem um site que se chama www.adbenfica.pt. Estou certo ou estou errado? Estou certo, não estou? Temos um canal do YouTube onde vocês podem ver as coisas que perderem. Vocês procuram no canal do YouTube, qual é que é? Assembleia de Deus em Benfica. Eu essa não tinha a certeza. E vocês podem ver, no domingo passado, nós tivemos aqui uma pregação fantástica do Luís. Eu ainda não a digeri toda, porque há conceitos que ele ali explicou de uma forma assim tão ligeira que eu, disse assim, quando for grande também quero perceber aquilo daquela maneira.
Mas aquela catástrofe que os amigos do Daniel passaram não os impediu de se posicionarem bem. Não foi? Vocês sabem qual foi a catástrofe que os amigos do Daniel passaram? Então eles estavam no seu país e eram pessoas de bem, de boas famílias, tinham a vida toda organizada, mas os seus pais, os pais dos seus pais, os pais dos pais dos seus pais andavam a fazer asneiras já há gerações e gerações. E então o rei da Babilónia invadiu Jerusalém e invadiu o reino de Judá e levou cativos todas as pessoas que tinham um potencial. Matou uma série de gente e deixou para trás só as crianças, os velhotes e os que estivessem doentes. E o Daniel foi um dos privilegiados de ser levado como escravo para a Babilónia. Será que as circunstâncias dele estavam erradas? Não eram agradáveis. Mas ele soube posicionar-se bem. Porquê? Porque ele e os seus amigos determinaram no seu coração não se contaminarem. E já repararam que tudo passa assim por decisões? Na nossa vida, tudo passa por decisões. Às vezes não são decisões que são assim tão grandes, pequenas. Pequenas decisões que se propagam para os nossos pensamentos, que depois passam pelas nossas emoções e que se manifestam através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas posturas. É que no tempo que nós estamos a viver, tanto neste tempo como nos tempos de Jesus, como nos tempos dos profetas, do Daniel e dos outros que construíram a palavra de Deus que nós tanto amamos aqui, há uma agenda que está a tomar os espaços vazios, deixados por um povo que conhece a Deus, que no nosso caso nós costumamos chamar de cristãos, mas antes de Cristo eles chamavam o povo hebreu, o povo judeu, o povo isto, o povo aquilo. Ok. Mas deixados por vamos aplicar a nós, por um cristianismo fraco, um cristianismo inseguro, que não se posiciona, que teme ser rotulado de intolerante, não é? Mas que não teme ser rotulado de irrelevante. Já viram? Nós não queremos ser chamados de intolerantes, mas depois temos dificuldades em fazer alguma coisa que tenha algum relevo. É ou não é verdade? Porque arriscamos pouco. Porque ousamos pouco, em algumas vezes. Noutros não. Noutros a gente posiciona-se bem. Alimentamos-nos tantas vezes apenas do que vai ao encontro dos nossos interesses imediatos, daquilo que nos faz sentir confortáveis, daquilo que não exige de nós muito ou quase nada, daquilo que nos expõe a pouco risco, a uma pressão baixa. E não nos alimentamos daquilo que nos faz crescer, nos obriga a amadurecer, nos põe em causa, nos prepara para os dias difíceis, que sempre encontramos de quando em quando. E espanta-nos, às vezes, que os nossos ideais e sonhos se tornem inatingíveis. Vocês conhecem alguém que tenha tirado um curso difícil para ter o emprego que gostava de ter, sem se esforçar, sem ir às aulas, sem estudar, sem fazer os trabalhos? Hein? Indo almoçar e comprando um curso? Hein? Já aconteceu. Já aconteceu, mas depois também se perdeu. Nós queremos que a igreja cresça. Nós queremos que o reino de Deus se estenda por toda a terra. É ou não é? Mas não queremos que as nossas rotinas sejam atrapalhadas. Não queremos partilhar os nossos recursos que nos foram dados pelo cabeça da igreja. Pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E dar algum do nosso tempo para mudar as coisas. Partilhar alguns dos nossos amigos para serem suporte para mais alguém. Abrir as portas da nossa família para acolher alguém. Abrir os forrolhos do coração para perdoar alguém. Às vezes o que fazemos e dizemos revela o quanto não estamos dispostos a abrir estes espaços para que outros caibam. Nem a fazer sacrifícios para que a justiça de Deus se estenda por toda a terra. E eu fiquei tão feliz quando a Rebeca há bocado orou
por aquela menina. Por aquela menina que fez uma loucura. Como alguns de nós já fizemos algumas loucuras. Porque nós criticamos a mãe que põe o seu filho fora, no lixo, para não enfrentar qualquer coisa que estava a ser maior do que ela. Mas depois achamos que temos a liberdade de decidir, olha, este bebé vive, aquele bebé não vai viver, porque não dá jeito nesta fase da minha vida. E atenção que eu não critico as mulheres que cometem abortos. Porque eu não estou nos sapatos dela para sentir o que elas estão a sentir. Mas eu acho que como igreja, nós devemos posicionar-nos de maneira diferente. E não é a destruir as pessoas que já estão destruídas. A condenar as pessoas que já estão condenadas. É a libertar os cativos. É arranjar alternativas. É ajudar estas miúdas que andam para aí perdidas na vida. E estas mulheres que passam por experiências difíceis. A resolverem-se e a encontrar alternativas. Mas nós criticamos, mas depois não estamos dispostos a levar os filhos para casa. Não é? Nem estamos dispostos a visitar instituições, algumas das quais a gente próprio gera, porque nós gerámos o lar de Betânia. E o que é que a gente faz? Mandamos para lá uma oferta de vez em quando, mandamos assim umas orações inconsequentes. Vocês não fiquem tristes com o que eu estou a dizer, nem se sintam ofendidos. Mas se quiserem podem ficar, porque eu vou ficar bem na mesma. Porquê? Porque nós, o que é que nos vai acordar, irmãos? O que é que nos vai tirar de uma situação confortável em que o que a gente faz é inconsequente para uma situação desconfortável, mas aquilo que nós fazemos faz a diferença, transforma. É ou não é? Porque às vezes nós não queremos sofrer. Só que, olha, quem não quer sofrer também não quer viver. Quando nós nos determinamos interiormente e cultivamos essa determinação, independentemente das circunstâncias e do que a gente sente. E deixamos que essa determinação se manifeste, se exteriorize em palavras, se exteriorize em emoções, quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos indignados diante de Deus. Como é que é possível isto acontecer? Deus faz qualquer coisa e ajuda-me a fazer parte disso. Quando nós corremos riscos, saímos da nossa zona de conforto, nós passamos a ser conhecidos como o povo que conhece o seu Deus, que se esforça, que se torna forte e que faz proezas. Foi assim que surgiram as coisas mais bonitas. Vocês sabem quem é que inventou os hospitais ou não? Não foi o humanismo que inventou os hospitais. Sabem quem é que inventou os hospitais? Foi o cristianismo. Foram gente sem preparação nenhuma, mas que sabiam que havia uma praga e que as pessoas que estavam em contacto com as pessoas que estavam com pragas e com aquelas doenças todas que iam morrer, mas recusaram-se a deixar aquelas pessoas morrer sem dignidade, sem calor humano, e disseram assim, mesmo que me custe a vida, eu vou estar ao pé delas. E vou levar o carinho e o afeto de Deus. Foi assim que surgiu os hospitais. Depois a gente pega na ideia de Deus e transforma em Cruz Vermelha Portuguesa, hospital, não sei o quê, não sei o que mais. Humanizamos, tiramos Deus, ainda não tiramos a cruz, mas no outro sítio já não é cruz, é o crescente vermelho. Estão a ver a ideia? Mas a Gênese é o coração de Deus. Mas nós às vezes começamos com boas ideias e depois deixamos-las ficar esterilizadas. E arranjamos os recursos do Estado e afetamos os recursos dos outros e damos um bocadinho de nós, mas já não damos tudo, já não estamos lá com o coração inteiro, como Deus está com o coração inteiro quando Ele começa as coisas. E por causa disso, ideias geniais às vezes tornam-se coisas esquisitas. Como as igrejas. Começam com uma paixão de alguém e às vezes tornam-se coisas esquisitas. Não é? Vocês sabem como é que começou a igreja? Começou com a paixão de Cristo, não foi? E digam lá, só ao longo da história, a igreja não tem feito muita coisa esquisita e não tem sido lugar de muita coisa estranha. Mas, graças a Deus, tem sido ainda mais vezes palco de coisas excepcionais. Por isso eu não tenho vergonha de ser igreja e de ter o meu nome associado a esta organização, a esta entidade, a este organismo, a este corpo.
Porque eu próprio também já dei má reputação à igreja. Quem é que já também se juntou ao meu coral desafinado e deu má reputação à igreja? Vá lá, corajosos, assumam-se. Quem é que já deu muito má reputação à igreja? Além de mim, é? Eu já dei muito má reputação à igreja, atenção. Já custa mais dizer, já não custa? Pois é. Mas olha, se eu tive tempo para dar muito má reputação à igreja, também tenho que arranjar tempo para dar boa, ok? E eu não vou fazer a redenção dos meus pecados com as minhas obras, mas as minhas obras vão expressar a redenção que Deus fez dos meus pecados. É? E a minha vingança, sim, porque vocês conhecem aquele versículo que diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, não é? Mas Ele repartilha connosco algumas das suas prerrogativas, uma das quais é a gente vingar-se, sabiam? Só não nos podemos é vingar uns nos outros. Porque nós somos desequilibrados, porque quando vamos a retribuir o mal, a gente não retribui como Deus, o mal com o bem e com a justiça. Nós retribuímos o mal com o mal. Então não é bom. A gente tem que retribuir o mal com o bem. Só que quando nós estamos a lidar com as trevas, nós podemos nos vingar à vontade, sabem? Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. Então aí a gente pode se vingar à vontade, porque são pessoas sem corpo. Mas nas pessoas que têm corpo, a gente tem que tratá-las com a dignidade. Foram feitas à imagem e semelhança de Cristo. São para ser amadas, cuidadas e conduzidas à salvação, é ou não é? E que não sejam as nossas atitudes e os nossos ressentimentos a tornar-se um impedimento para elas chegarem perto de Deus. Ok? Então o povo que conhece o seu Deus, que se esforça, que se torna forte, faz proezas. Só que às vezes a gente quer um ambiente esterilizado, sem bactérias, sem ideias diferentes daquelas que a gente pensa, sem pessoas que desafiem as dinâmicas e ritmos a que estamos habituados. Mas sabem, eu sempre penso nisso. Eu lembro quando nasceu a Inês, porque quando foi a Rebeca, eu também assisti ao nascimento, mas estava muito longe, porque a enfermeira tinha medo que eu desmaiasse. E aquilo era uma enfermaria enorme, então eu estava para aí quê? Estava para aí a 10 ou 15 metros. Mas ainda assim deu para ver lá aquele bisturi elétrico fazer tss, cortar a pele, depois tss, cortar músculo, depois tss, cortar útero. E depois rebentar ali a bolsa das águas, que foi uma cesariana, e depois andarem lá à procura, tirar, porque tiveram que tirar o cordão em torno do pescoço da miúda, porque ela teve para nascer por parte natural, mas depois não saía. Estava pendurada lá no cordão umbilical. E lá lhe tiraram o cordão do pescoço e depois saiu uma pimpolha toda giraça, que ela está aí quase a chegar à minha altura. Ela quer ver se não cresce mais, mas eu não lhe prometi ainda que ela ia ficar por onde está. Mas já com a Inês não foi bem assim. Foi uma coisa mais intensa. Com sangue à mistura, com isto e com aquilo. E as pessoas... Então, mas não é bonito o nascimento? Não é bonito ter a Inês? Agora, quando nós estamos a lidar com alguém que está com uma vida completamente destruída, destroçado, está todo rebentado, porque há pessoas que são oprimidas, há pessoas que são atormentadas, há pessoas que são dominadas mesmo por coisas malignas. E às vezes não é bonito o procedimento para tirar as pessoas e resgatar as pessoas da condição em que elas estão. Às vezes é assim um bocado confuso. Só me vem uma palavra em inglês. Como é que se diz messy? É confuso, não é? É uma confusão do caneco. Resgatar as pessoas, às vezes, do cativeiro em que elas se encontram. Vocês sabem que eu e um amigo meu, que já não está aqui connosco nesta igreja, está a frequentar outra, já fomos devolver o produto de um assalto. Porquê? Porque a pessoa que nós estávamos a discipular fez um assalto para consumir, vendeu uma parte do que assaltou, a parte menos grave, mas a parte mais grave, e aquilo que ia mesmo arranjar os problemas, ainda tinha. Então a gente deu-lhe a volta para ir devolver aquilo que tinha roubado. E arranjámos uma amnistia lá,
olha, vocês não querem esquecer o que aconteceu e tal, em troca de... Então, e como é que isso aconteceria? Então, a gente chegava aqui com um carro, uma carrinha, descarregávamos. Acho que até foi com a carrinha da igreja. Porque eu gosto que vocês participem. Vocês assumam riscos também. E então, a gente chega cá, descarrega aquilo que vocês sentiram falta e vocês renovam o resto que desapareceu e que é irrelevante. Vocês estavam mesmo a precisar de fazer isso, não estavam? E a gente esqueceu o assunto. E aceitaram. Era embaraçoso para eles e para nós, uma pessoa que nós amávamos, passava de aguardar em liberdade o próximo julgamento diretamente para a prisão, sem passar pela casa de partida nem receber 2 contos, como no Monopólio. Ora, infelizmente este artista está lá outra vez, não por causa deste problema, mas por causa de um problema que não quis falar. É a vida. Uma vida triste. Ora bem, há um texto que muito me inspira em Provérbios, no capítulo 14, que diz assim, Provérbios 14, 4. Onde não há bois, o celeiro fica limpo. Vocês gostam destas analogias agrícolas ou não? Onde não há bois, o celeiro fica limpo. Mas fica limpo de tudo. É que fica limpo sem o cocó dos bois, mas também fica limpo porque não tem lá nada. Mas pela força do boi vem a grande colheita. Então nós queremos tudo assim organizadinho, tudo esterilizado, tudo não sei o quê. Vocês sabem qual é a coisa mais organizada que existe? Mais organizada que existe? É a morte. Porque é um estado que em princípio fica inalterado para sempre e sempre. Estão a ver a ideia? Agora a vida não. Na vida há muitas tropelias, há altos e baixos. E uma vez até estava uma miúda, foi minha filha, mostrou-me numa daquelas Insta Stories, que eu não cheguei na altura bem a perceber o que é, só percebi mais recentemente o que é que era uma Insta Story. Uma miúda que queria morrer, mas que conseguiram travar a tentativa de suicídio dela. E um médico foi ter com ela lá ao quarto, assim, vestido com a sua bata, com o seu estetoscópio, etc., e chegou ao pé dela e disse: querida, porquê é que fizeste isto? E estava-lhe a mostrar aquele eletrocardiograma, não sei como é que se chama aquela, não é eletrocardiograma porque não era em papel, era lá aquela coisa, aquele monitor onde aparece o eletrocardiograma, que quando faz pip, a gente sabe que morreu. Não é? Como é que se chama aquilo? Chama-se mesmo eletrocardiograma, mas é o aparelho em si, não é? É o aparelho do eletrocardiograma. Chame-se lá o que se chamar, é isso. Ecógrafo. Ecógrafo, olhe para isto. Isto é fantástico. Então, resumindo e concluindo, ele apontou para a menina e disse assim, olha, vê aqui, na vida há altos pip, e baixos. Pip. E se não houver altos e baixos, sabes o que é que te acontece? Estás morta. Então tu teres altos e baixos não é o maior drama da vida. O maior drama da vida é não teres. Então, saiu dali e aquela menina ficou com o coração cheio. Só que ela queria fazer mais perguntas. Entretanto, entrou uma enfermeira e a menina perguntou, olha, pode chamar aquele médico outra vez? E ela, mas que médico? O senhor, você entrou, deve-se ter cruzado com ele à porta. E ela diz, olha, eu estou à porta há imenso tempo e não entrou ninguém. Mas aquela menina teve esta conversa. Supostamente pode ter sido com alguém imaginário. Mas este alguém imaginário, bem, tinha uma sabedoria incrível. E apontou-lhe tudo o que ela precisava para ela valorizar a vida dela
e tirou-lhe completamente a ideação suicida. E hoje ela até dá testemunho nas redes sociais. Foi por isso que eu a conheci. Porque a minha filha estava a valorizar e estava impressionada e estava fascinada com aquele testemunho que ela estava a dar. E eu disse assim, bem, há quem tenha amigos imaginários piores, não há? Eu não acho que tenha sido um amigo imaginário. Acho que ela teve a visita daquele que sabe o que é ter altos e baixos. Agora é assim, era tão fixe se isto funcionasse. Acordou. Nós queremos ter uma igreja relevante e interventiva, não queremos? Só que às vezes nós não queremos ler, não queremos estudar, não queremos preparar-nos e não queremos posicionar-nos estrategicamente. Às vezes nós queremos superar obstáculos. Quem é que aqui gosta de superar obstáculos? Mas não queremos treinar, não queremos cuidar da nossa alimentação física, da nossa alimentação mental, emocional, espiritual. Às vezes nós queremos a nossa família forte, mas não queremos olhar com seriedade para as fraquezas da nossa família, preferindo vangloriar-nos da nossa força, das nossas conquistas. Só que as vitórias de ontem podem não nos ajudar nas lutas de hoje. Vocês sabiam? Vocês sabem quais é que são as vitórias que nos ajudam nas lutas de hoje? São as vitórias de hoje. É ou não é? E como diz uma militar que muito me inspira, que é a nossa Rita Santa Bárbara, vocês sabiam que ela é militar ou não? Quando ela vê alguém a passar por situações difíceis, ela diz assim: treino duro, combate fácil. Quem é que já ouviu ela a dizer isto? Hã? Só eu? Ela se calhar treina-me secretamente. Mas eu já ouvi dizer isto várias vezes. A mim já me disse várias vezes e disse a outras pessoas várias vezes. Gostava que vocês abrissem Isaías 29, 13 a 16. Vocês sabem que o povo de Deus é a esperança de Deus para este planeta? Qual é que é o plano alternativo à igreja que Jesus cá deixou? Ora, digam lá. Qual é que foi? Deixou o seu espírito, não é? Digam lá. Deixou o seu espírito. Pois, ele deixou o seu espírito aonde? Em nós. É ou não é? A igreja é a estratégia de Deus. Agora vejam só como é que o povo de Deus às vezes posiciona. Diz assim: porque o Senhor disse, em Isaías 29, 13 a 16, pois este povo aproxima-se de mim e com a boca e com os lábios me honra. Era como o Luís estava a cantar há bocado, não é? Irmãos, vejam bem o que estão a dizer. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou-vos a ensinar, não é? Mas eu estou-vos a tentar ensinar a ter uma relação com Deus. Não a saberem qual é a forma para estarem aqui, baterem as palmas no momento certo, cantarem as músicas no compasso. Pronto. Contribuírem para alguns projetos. Não é para isso. O objetivo não é esse. Passa por nós, pronto, sermos um coral, não é? Afinado, com músicos bons a tocarem, depois de ensaiarem. Foi bom, não foi? Não é bom a gente ter assim harmonia? Mas eu quero-vos dizer que há alguns concertos que, se vocês forem, vão encontrar harmonias melhores. Não é verdade? Porque há músicos que são um show, a gente ouve-os e aquilo, bem, até ficamos arrepiados, porque conseguem fazer coisas extraordinárias. Eu lembro-me de um violinista que me deixou completamente à toa, porque ele estava a dar um concerto
e foram-lhe rebentando cordas. Eu acho que ele, não sei se acabou com uma, se acabou com duas, mas mesmo assim, foi até ao fim e fez um brilharete. Também tinha um daqueles violinos baratos. Acho que era um Stradivarius ou uma coisa qualquer. E conhecia-o bem. E com uma corda fazia maravilhas. Mas aquilo que eu estou aqui a tentar ensinar-vos não consiste em vocês seguirem instruções e mandamentos e posturas que eu vos ensino. Para que o vosso temor, a vossa reverência em relação a Deus tenha a ver com coisas que têm a ver com a relação que vocês desenvolvem comigo, ou com o Samuel, ou com o Luís, ou com o pastor, ou com alguém que vos sirva de referência aqui. Deus quer fazer alguma coisa em nós, irmãos. Só que às vezes nós estamos tão a dormir, tão adormecidinhos, que Deus, para nos acordar, tem que fazer coisas violentas na nossa vida. Que foi o que Deus fez neste povo. E diz assim: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa, diz o verso 14, no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, para que a sabedoria dos seus sábios, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, morrerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Foi Deus que sonhou connosco e que nos chamou a existir. Isto faz-me lembrar Abacuque 1:5, em que Deus diz assim, através do profeta Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atónitos e pasmai, pois nos vossos dias farei algo em que não creriam se vos fosse contado. E o que é que aconteceu nessa altura? Fruto da má postura deles e do mau posicionamento do povo de Deus, o que aconteceu foi que aquele império que levou o Daniel lá para a Babilónia varreu a terra em toda a sua largura, como diz o verso 6. Estou trazendo os babilónicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para se apoderar de moradias que não lhe pertencem. E eu às vezes vejo que o nosso cristianismo não resiste a coisas que varrem a terra, e alguns de nós são varridos juntos. E alguns templos não feitos por mãos humanas perdem-se. E são levados, e são desligados de nós, e deixam de estar connosco. Ficam lá, reféns de uma mágoa, de um mal entendido, de uma diferença de opinião. Agora, esta Babilónia traz a sua própria justiça, promove a sua própria honra. Mas tem uma coisa que nós, o povo de Deus, devíamos ter, mas que às vezes não temos. Vocês sabem como é que eram estes babilónicos? Eles faziam assim: eles menosprezavam todos os poderosos que encontravam. Riam-se de todas as cidades fortificadas. Sabem porquê? Porque eles tinham estratégias que superavam as capacidades convencionais e tinham a experiência de as pôr em prática e eram sistematicamente bem-sucedidos. Ora, quem é que conhece o mais poderoso de todos? Hã? Supostamente somos nós, não é? Não é só supostamente, somos nós que conhecemos o mais poderoso de todos. Mas os babilónicos, que não conheciam o Todo-Poderoso, ao contrário dos israelitas que conheciam, eram mais capazes, dentro da dimensão menor da sua força, do que os israelitas com o Todo-Poderoso. Porque quando os israelitas estavam acordados, eles faziam como o Josafá. Eles acordavam para a vida e diziam assim: ai meu Deus, livra-nos disto e tal. E o Senhor diz: fica calmo. Olha, tu só vais ter que assistir, porque esta batalha é minha. E chegava e arrebentava com eles todos.
Foi assim que eles não ficaram escravos do Império Assírio, o anterior à Babilónia. Só que 150 anos mais tarde, eles já estavam a dormir como Israel tinha estado, na altura dos assírios. E então chegou o Nabucodonosor e levou-os a direito. Agora vejam, qual era a característica que os babilónicos tinham que nós, povo de Deus, às vezes não temos? É que os babilónicos sabiam quem eles eram. E estavam confiantes diante de si mesmos, diante das adversidades, das quais se riam. E nós, irmãos? Nós sabemos quem somos. A gente na teoria sabe. Eu sou filho de Deus. É? Então o que é que caracteriza um filho de Deus? Olha, chora muito, é isso? Vai de derrota em derrota até à vitória final, quando morrer e for para o céu, é isso? O que a Bíblia diz é que nós somos mais do que vencedores, somos superadores de obstáculos. É assim que a gente vê aquela pessoa que vimos hoje de manhã ao espelho, quando nos penteamos? É? Alguns é. Mas outros estavam a olhar para o espelho e estavam a dizer: tu és uma tristeza, pá. É? É ou não é verdade? É este que é o problema. Os babilónicos que olhassem para o espelho de manhã, quando se levantaram para ir conquistar ali Jerusalém, dissessem: tu és mesmo uma tristeza. Eles chegavam lá e como é que eles estavam? Tristes. Só que eles tinham estratégias para passar por cima das adversidades. E nós também temos. Estão neste livro, só que este livro precisa de ser lido. Posso-vos dar uma novidade? Este livro precisa de ser lido. Este livro precisa ser estudado. E não é sozinhos em casa. É sozinhos em casa, é. Mas não é só sozinhos em casa. É sozinhos em casa e com alguém que o perceba mais do que nós. Que é para nos ensinar, que é para a gente desemborrar, senão chegamos ali ao Ezequiel e morremos. É ou não é? Eu e o Ezequiel, a gente não se dá assim muito bem. Só entendo para aí 2 capítulos do que o Ezequiel diz. O resto é mistério. Mas eu ainda vou fazer um telefonema para o Brasil. Para aprender ali com a mãe e com o pai do André. A mãe dele gosta imenso de Ezequiel. E eu vou fazer uns telefonemas para lá, para ela me explicar. Vou passar a compreender 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, já vai ser uma vitória. Tenho 44 anos e só percebo 2. Não sei se estão a ver, não é? Mas à boleia, a gente aprende mais, é ou não é, irmãos? Agora, porquê que a gente tem as estratégias e não as põe em prática? Porquê que a gente sabe que tem que orar, mas não ora? O que eu devia fazer agora era posicionar-me bem, mas não nos posicionamos. Telefonamos a alguém para nos ajudar. Não é? É que aquilo que ressalta neste povo é que este povo muitas vezes ficava preso a uma incredulidade, a uma falta de visão, uma falta de esperança. E os babilónicos, eles fizeram estragos muito significativos. Eles conquistaram 127 reinos e províncias. E nós também fomos chamados a fazer estragos e a conquistar imensas coisas. E se tal como eles, nós soubéssemos quem somos, cuidássemos da nossa identidade e estivéssemos confiantes, vencendo o medo. Mas nós temos tomado o nosso posto de sentinelas. O Abacuque diz assim em 2:1: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei a minha posição sob a muralha. É assim que nós temos vivido? Ou somos só consumidores de igreja e de programas? E vimos cá para sermos alimentados. Nós devemos vir cá e sermos alimentados, mas depois nós somos enviados por Deus. Nós precisamos de
tomar o nosso posto de sentinela e observarmos. Nós precisamos tomar a nossa posição sob a muralha, que tem a ver com aquele posicionamento que eu falava. Mas qual é o nosso posicionamento, irmãos? Nós estamos a observar, a inspirar-nos, estamos a crescer, estamos a equipar-nos, estamos a lutar e a vencer, estamos a superar-nos, ou estamos a criticar-nos a nós mesmos e aos outros, que não são o que deviam ser, estamos a queixar-nos, estamos a ficar pequeninos. Porque onde o ímpio se envaidece e alimenta desejos que não são bons, como diz o verso 4, escreva, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons. E a gente passa a criticar os ímpios, que eles não devem fazer isto, que é uma afronta, violenta completamente os nossos valores cristãos e a nossa moral. Hein? Ok, eles estão a fazer e a expressar a natureza deles. E nós? Quando é que a gente começa a expressar a nossa? Quando é que a gente arrisca e faz aqueles concertos, aqueles bailados, aquelas danças, aquelas expressões de quem nós somos, das sementes, do que Deus planta em nós, e levamos isto para fora? Onde o ímpio se envaidece e alimenta desejos que não são bons, o que é que nós fazemos? Mas o justo viverá pela sua fé. O justo caminha em cima das decisões e do posicionamento que ele tem, que constrói em cima da confiança que ele desenvolve em Deus, em cima da revelação que recebe de Deus. Mas Deus planta em nós coisas maravilhosas, mas nós não montamos o puzzle. Porque cada um de nós é uma peça deste puzzle. E alguns de nós temos várias peças. Temos planos que Deus... Mas a gente não acredita às vezes, não é? Vocês não sentem assim às vezes? A gente, isto parece mesmo de Deus. Mas pode não ser. É melhor não arriscar, não é? O que é uma palavra profética que não é entregue? Vocês sabem o que é? Sabem ou não? É um problema que nós arranjamos para nós. Porque estamos a reter a verdade em injustiça. O que é uma palavra de conhecimento que a gente não dá? É um amor que fica por expressar e outro problema que nós estamos a acumular. O que é uma palavra de sabedoria que não é entregue? É um problema que se mantém, que não se resolve, e é um problema que nós acrescentamos à nossa lista. O que é um amor que fica por expressar? É uma asneira que nós fizemos. No verso 2,14, diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Este é o desenho de Deus para nós e para a sua igreja. Tal como o Abacuque, nós ouvimos falar da fama do Senhor e trememos diante dos seus atos e dos seus feitos. E tal como Abacuque, nós precisamos declamar e dizer: realiza de novo na nossa época, Senhor, as mesmas obras e falas conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tal como Abacuque, nós podemos estremecer no íntimo, ficar com os nossos lábios trêmulos, podemos desfalecer nos nossos ossos e ter as pernas vacilantes, mas o nosso posicionamento precisa de ser ficar tranquilos, mas não passivos, esperando o livramento de Deus. Mesmo enquanto a figueira não floresce, e a figueira é o povo de Deus, mesmo enquanto nós não florescemos, e as uvas não há uvas nas vides, e as azeitonas não aparecem, que são os frutos que a gente gostava de ver, ainda não brotam. Enquanto as lavouras não produzem, o alimento escasseia.
Onde é que eu estou a ler agora aqui? Exatamente. Nem há ovelhas no curral, nem bois no estábulo, tantos quantos deviam. Porque às vezes nós travamos estas batalhas no nosso íntimo, contra nós mesmos e contra as nossas más posturas e nossos posicionamentos. Mas às vezes as batalhas que estão à nossa volta, elas são maiores do que o que se passa no nosso interior. E nós esquecemos de travar essas batalhas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. Que achamos que estamos incólumes e de facto temos imunidade no sangue de Jesus, posicionando-nos bem. Porque a santificação ela não é automática. Há uma posição que nós temos em Cristo, mas há um posicionamento que nós temos que adotar. E enquanto nós ficamos agarrados às nossas certezas, sem os nossos posicionamentos, algumas coisas não vão correr tão bem assim. Ainda assim, não vendo tudo o que a gente gostava de ver, vamos alegrar-nos no Senhor. Vamos exultar no Deus da nossa salvação. Porque o Senhor, o soberano, é a nossa força. Ele faz os nossos pés como o do cervo. Faz-nos andar em lugares altos. E este é o propósito de Deus para nós. Que a gente se posicione bem para Deus nos poder levar aonde Ele quer. Mas sem nós nos posicionarmos bem, é muito difícil. A maioria de nós temos filhos, não é? Algumas pessoas não têm, mas têm sobrinhos, têm irmãos mais novos. Vocês sabem, quando nós temos um filho que não se posiciona bem, uma filha que não se posiciona bem, não é só dar tempo ao tempo. Nós precisamos de os deixar experimentar as dificuldades. Para depois termos material experiencial da sua própria vida, para os convencermos de que por ali não é o caminho. É ou não é? Mas enquanto a vida corre bem connosco a fazer as neiras, quem é que nos convence que temos que mudar? Ora, digam lá. Mas quando nos corre mal, de repente, os olhos abrem-se, é ou não é? Como eu às vezes digo, as trevas só nos vão dar um chouriço em troca de um porco. Ora, e que o porco não sejamos nós. Porque às vezes as trevas dão-nos um chouriço, um presente qualquer, em troca da nossa vida. Em troca da nossa alma. Em troca da nossa família. Em troca do nosso trabalho, em troca dos nossos filhos. Em troca dos sonhos que Deus plantou dentro de nós e que deviam estar a ser alimentados. E não pode ser assim. Vamos terminar o nosso tempo? Vamos ficar de pé? Aqui alguém tem andado longe de Deus e quer dizer, eu preciso de chegar perto e quero posicionar-me bem. À tua maneira, não é? Não é necessariamente nascer de novo, mas pode ser nascer de novo. Alguém que nunca deu, ou depois de ter dado, mandou tudo para as ortigas. O seu coração a Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Deus, para buscar a Tua face. Estamos aqui para Te dizer, Pai, que estamos tristes, Pai, por nem sempre nos posicionarmos bem e por às vezes chegarmos a passar temporadas em que nos posicionamos mal, Deus. Pai, na ira lembra-te da misericórdia, Deus. Eu sei que a gente provoca a Tua ira. Podemos ser o Teu deleite, mas quando aquilo que devia ser o Teu deleite não te deleita e te irrita, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. E resgata-nos daquilo que nos tem vencido, daquilo que nos tem dominado, Pai. E nós queremos, Pai, ser dominados por Ti, ser dominados pelo Teu amor, ser dominados por uma gratidão imensa, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, Pai. E queremos dar-te a nossa vida, Pai, pôr a nossa vida à Tua disposição e convidar-te a seres Senhor e Rei
de cada um de nós. Seres soberano, a mandares mesmo. Não dares sugestões para nós seguirmos se quisermos. Nós queremos que tu dês sugestões e orientações para nós seguirmos porque queremos, porque confiamos e porque já descobrimos que não somos tão bons, Deus, a orientar a nossa vida e a traçar o nosso destino quanto tu. Porque há caminhos que aos nossos olhos nos parecem direitos, mas o fim deles é a morte, é a prisão, é o hospital, é o divórcio, é o adultério, é a rebeldia, é tantas coisas sujas, tantas coisas más, Pai, às quais nós nos podemos entregar, Deus, onde rebentamos connosco e com tudo aquilo a que chamamos precioso. Pai, no nome de Jesus, vem com o teu sangue cobrir, Pai, a maldade, Deus, do teu povo, Deus. Como tu fizeste, cobrindo a maldade do teu povo de Israel, com o sangue de Jesus, com o sacrifício, Pai, do Cordeiro de Deus, Pai, que tirou o pecado do mundo, Pai. Mas ainda o pecado está no mundo, Pai, ainda esse sacrifício tem que chegar mais longe, Pai. Começa em nós, aperfeiçoa a tua salvação em nós, Deus. Leva-a mais longe, resgata-nos mais e equipa-nos, Deus. E faz-nos desejar, Pai, não ter vidas pequeninas, não vidas medíocres, Pai, mas vidas, Pai, transformadas para transformar, Pai, equipadas para equipar, Deus. Pessoas que recebem de Ti para entregar aos outros. Não pessoas, Pai, que querem mais e mais e mais para ficarmos cada vez mais enriquecidos. Não, Deus, nós queremos, Pai, repartir, Deus, as Tuas riquezas, Pai. E nós queremos repartir os nossos recursos, Pai, com aqueles que carecem deles. Oramos, Pai, no nome de Jesus, Deus, que Tu nos perdoes, Pai, e que Tu nos ensines o caminho da vida, porque queremos ser uma igreja que honra o Teu nome, honra a tradição que recebemos de Jesus, dos apóstolos, honra a tradição que recebemos dos heróis da igreja ao longo de todas as gerações, daqueles que fundaram, Pai, esta igreja, a Assembleia de Deus em Portugal e aqui em Benfica, Pai. E nós queremos honrar o trabalho, Pai, que tem sido feito ao longo de gerações e queremos construir em cima disso e levar mais longe, Pai. Queremos fazer obras cada vez maiores, cada vez mais impactantes, Pai, crescendo e alcançando cada vez mais gente, cada vez mais famílias, Pai. Não para sermos grandes, Pai, mas para Tu seres grande em nós, Deus. E para ser grande a liberdade e a salvação que este povo experimenta aqui, Pai. Neste lugar e até aos confins da terra onde Tu nos enviares, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, valeu a pena ter vindo cá? Gostaram daquilo que encontraram aqui? O que é que vocês aqui encontraram? Vocês encontraram aqui o louvor a Deus, a adoração, o testemunho das suas grandezas, a sua palavra. O resto são tudo acessórios. São estes os tesouros que nós podemos levar daqui e valorizar. Alguém fez anos esta semana? Vai a gente cantar os parabéns? Antes de nos sairmos daqui embora e nos irmos embora. Alguém ganhou mais um anito ou não? Se não, ninguém se acusa, é mais rápido hoje. Vamos só curvar as nossas cabeças e despedir. Está aqui, pois. A irmã, às vezes, a gente não lhe diz nada e a irmã diz, estou aqui. Agora que eu estava à procura de si, você não dizia nada. Já estava a caminho, não é? Então vamos lá. Eu, quando tiver a sua idade, quero ver se consigo, pelo menos, andar como você, é? É ou não é? Pelo menos. Se possível, melhor, mas pelo menos assim. Vamos cantar aqui os parabéns à nossa irmã, pode ser? Não lhe vou perguntar quantos anos é que faz. Vou perguntar, 86. Eu não perguntei, hein? Porque não se pergunta os anos a uma senhora, é ou não é? Então vá. Como é que é? Parabéns. Que o Senhor abençoe. Seja seja muito feliz. Deus ao seu lado.
bênção pastoral, é? Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e para todo sempre. Amém? Deus os abençoe, seja uma bênção e já sabem, estrafeguem aí à saída que ela merece. Mas não apertem muito, hein? Tem que durar, tem que durar.